pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é uma sequência de atualizações de leituras passadas que eu fiz aqui no canal e que vocês me pediram para atualizar. Então a gente fez aí uma listinha, né, que eu disponibilizei na aba comunidade, onde pouco a pouco eu estou atualizando essas releituras para a gente poder ver como é que estão as energias atualmente das pessoas, né? Então a leitura de hoje é do Gui Napolitano, Gabi Martins, né? Atualmente a Gabi está namorando o Lincoln, né? E se aproximou do Gui Napolitano, né? Nos últimos 2 meses, mais ou menos, né? Agora pro finalzinho do ano, eles se aproximaram, a Gabi do Guilherme, né? Então a gente consegue ver que eles estão mais próximos, que aparecem em algumas fotos, alguns stories juntos, né? Fazendo até brincadeiras e tudo mais. E nas últimas semanas a Gabi, ela postou, né, um anúncio oficial que ela tá namorando com Lincoln. E aí muitas pessoas mesmo me pediram para atualizar essa leitura da Gabi com o Guilherme, para ver como é que tá aí a energia dos dois, né? Como é que tá o relacionamento aí deles, já que eles agora estão sendo vistos mais próximos um do outro, né? E a Gabi já até falou algumas vezes que agora eles são só amigos, né? Então, pra gente poder entender aí qual é essa relação, como é que tá essa amizade, como é que tá o sentimento deles, os pensamentos, as atitudes, né? Então, vamos atualizar aí esta leitura. A gente vai começar energeticamente pelo o Gui. E a gente vai começar tirando 2 arcanos maiores, uma energia individual dele, pra gente saber como é que ele está vibrando, independente da Gabi, e uma outra carta, que é a carta que representa o vínculo energético que eles têm, né, que o Gui tem com a Gabi. Ok. Saiu a carta do louco e a carta do mago. Interessante, né? Saiu a carta número 0 e a carta número 1. Foram cartas consecutivas, né? Sequenciais aí. Vamos tirar todas as cartas. A gente vai tirar o campo dos pensamentos, sentimentos e ações futuras que o Gui tem hoje referente a Gabi. E a gente vai tentar entender aí esse cenário no que diz respeito à parte energética do Guilherme. Ok.
Bem, pessoal, o que que a gente consegue ver aqui no lado do Gui? A energia principal dele saiu como a carta do louco. E a carta do louco vem me falar que agora no início do ano, né, ele tá numa vibração muito positiva. E eu acho que tem tudo a ver com o início do ano, onde a gente tem o louco como uma pessoa livre, uma pessoa corajosa, uma pessoa com muita energia, uma pessoa que está pronta para se jogar, para começar novos planos, novos projetos, iniciando um novo ciclo, limpando todas as energias, né, restaurando e equilibrando as energias para que aconteça uma abertura próspera de caminhos, né, na vida do Gui. Então, o louco é a representação dele individual, onde vem com todas essas características energéticas, né, de desprendimento e de positividade, né? Então, ele tá vibrando aí coisas boas para a vida dele. A carta do mago é a representação que ele tem quando ele pensa na Gabi, né? Então, qual é a representação, assim como um todo, que o Gui tem pela Gabi no dia de hoje? E saiu o mago. O mago vem falar que ele vê a Gabi como uma pessoa confiante, como uma pessoa equilibrada, uma pessoa habilidosa e uma pessoa que encanta, né? Porque o mago, ele tem essa habilidade de fazer a magia acontecer, né? Então ele encanta os olhares de quem tá lá assistindo a os shows de mágica, né? E é uma pessoa equilibrada porque ela tem que saber lidar com todos os elementos, né? Tem que ter uma maestria para saber aí muito bem desenvolver cada passo dos elementos para conseguir aí ter um resultado final muito positivo, muito satisfatório. Então, quando ele pensa na Gabi, a representação que vem na cabeça dele no dia de hoje é o mago, que é esse conjunto, né, de fatores: confiança, equilíbrio, habilidade e encantamento. É uma representação muito bonita, né? Uma representação muito positiva. Aqui a gente tem o campo dos pensamentos, dos sentimentos e das ações. O que está acontecendo aqui nesse momento? Estão me pedindo para fazer o complemento dessa leitura com o baralho, com o tarô. Então, eu vou fazer, né? Aqui a gente vai completar essa leitura para a gente entender um pouco melhor tudo que está se passando aqui nesses três campos da relação que o Gui tem com a Gabi. E para a gente entender melhor, a gente vai tirar os complementos dessa leitura com o tarô, tá bom? Então, vou embaralhar aqui as cartas para a gente poder entender melhor aí o que se passa nessas três áreas. Aqui, vou colocar aqui, tá, gente? Porque aqui fica mais fácil do que colocar em cima. Vou tirar na mesma ordem, pensamentos, sentimentos e ações. Ok. Uhum. Eita. Oxi. Não tava esperando por isso, não. Tá. Tô analisando aqui, pessoal, o complemento e tô escutando aqui o que... as informações que estão me passando. Entendi. Tá certo.
Bem, pessoal, vamos respirar fundo e vamos dar seguimento aqui na leitura. Campo dos pensamentos. O que eu vejo aqui, pessoal? Fazendo aqui o complemento de um campo com o outro, né? Eu vejo aqui que o Gui, no dia de hoje, ele anda se questionando sobre uma tomada de decisão, tá? Sobre o que ele tem que fazer a partir de agora diante a uma determinada situação que envolve a Gabi, porque aqui a gente tá vendo o campo dos pensamentos. Então, a pergunta que a gente faz aqui é quando ele pensa na Gabi, que tipo de pensamento passa pela cabeça dele. Então, eu vejo aqui um questionamento sobre uma tomada de decisão, né? Aqui a gente tem a carta dos caminhos, que vem me fala claramente sobre uma tomada de decisão, né? Você não sabe muito bem para onde ir, né? E aqui eu vejo que ele tá um pouco recluso, né? Ele tá um pouco distante, ele tá um pouco afastado da Gabi, porque ele tá pensando aí em alguma coisa, né? E aí, quando a gente vem tirar aqui o complemento, a gente tem o 7 de ouros, a gente tem o Ás de espadas e a gente tem a carta do julgamento, que é um arcano maior, né? E o julgamento, ele vem falar de situações inesperadas que acontecem por um motivo, né? Então, tem alguma coisa aí que o Gui tá pensando referente a Gabi, e ele tá aí se perguntando o que ele faz com isso, né? Que tipo de decisão ele toma. Quando a gente vem aqui no campo dos sentimentos, tá? Aqui eu vejo que tem uma conexão energética, tá? Entre ele e a Gabi. A gente tem a carta dos lírios com os pássaros, tá? Então tem uma conexão aí energética. Tem um sentimento de quentinho, sabe? Sabe quando você tem um sentimento bom pela pessoa? Então é como se ele tivesse um sentimento muito bacana pela Gabi no dia de hoje, né? A carta da casa vem falar sobre um sentimento de aconchego, um sentimento de lar, de paz, né? E junto com a carta dos lírios vem me falar dessa conexão, né? E aqui no campo dos sentimentos, a gente tem o 7 de paus, a gente tem o 10 de copas e a gente tem o Ás de ouro, né? Então, aqui vem me falar de um sentimento que é assim, não desista dos seus sentimentos, né? É a mensagem que eu sinto aqui diante dessa tiragem, né? Do campo dos sentimentos. Então, não desista dos sentimentos, mas para você ter coragem, você precisa enfrentar grandes desafios, né? Então, no campo dos sentimentos, é como se pensamentos e sentimentos estivessem entrando aí em um conflito, em um impasse. É como se os pensamentos dele fossem em uma direção e o coração dele fosse em outra direção, né? Então, tem um conflito aí entre razão e emoção. E aqui no tarô, quando a gente tira esse complemento da casa aqui dos sentimentos, vem essa mensagem muito clara, muito nítida de que, bem assim, grandes desafios têm grandes responsabilidades, né? Para você ter para você se jogar do precipício, né? Que aqui é a carta do louco, né? Quando você se joga, você se joga sem medo, né? Você tá ali de coração aberto, de peito aberto. Então, aqui no campo dos sentimentos tem algo muito intenso passando, né? Alguma questão aí, algum sentimento conflitante, um sentimento intenso que ele tá tendo dificuldades de conseguir controlar, né? E ele não tá sabendo muito bem o que fazer. Aqui no baralho cigano, quando a gente vai ver o campo da ação, né, que são possibilidades futuras, ações futuras,
aqui tá bem claro que uma situação do passado volta à tona, tá? Porque a gente tem o caixão, a raposa e a cegonha. Então, alguma coisa relacionada ao passado, né, dele com a Gabi volta à tona, né? Alguma situação aí volta. E quando a gente vai fazer o complemento aqui com o tarô, a gente tem um cavaleiro de copas, a rainha de copas e o 5 de ouros, né? Que vem me falar aí de um medo da rejeição, tá? Basicamente esse sentimento aqui que me é passado. Então, talvez talvez o Gui queira abrir o coração dele para Gabi, mas ele tem um medo muito grande de não ser escutado, de ser rejeitado, né, de ser talvez mal interpretado, de ficar numa situação ruim, né? Porque aqui a gente tem um cavalheiro que vai ofertar alguma coisa à rainha, né? E a oferta no naipe de copas é o sentimento, são as emoções. Então, o que eu tenho para você é o meu coração, é o meu sentimento, são as minhas emoções. Mas a gente encerra a leitura com 5 de ouros, que vem me falar desse sentimento de escassez, de pobreza, né? E aqui a gente tem, na leitura do baralho cigano, a gente tem um caixão, né? Que o caixão me fala de um encerramento de um ciclo no passado. Então, foi uma questão que até então já se era dada como resolvida, como encerrada. Mas aqui a gente tem a cegonha, que me fala que alguma coisa do passado pode voltar à tona. Então, um assunto que muitas das vezes foi subentendido que foi encerrado, que foi resolvido, talvez não esteja tão bem resolvido assim, então ele volta aqui para o presente para que seja resolvido, para que seja visto, né? E o julgamento que a gente tem aqui como arcano maior no campo dos pensamentos, que é o complemento que a gente fez com o tarô, também vem me falar de questões passadas, né? O julgamento também tem uma questão kármica, tem uma energia kármica aí, né? Então, são questões que vêm à tona e que muitas das vezes a gente não tem controle, né? Na verdade, o julgamento ele vem falar justamente disso, que nem tudo na vida a gente controla. Algumas coisas elas vão acontecer independente do nosso desejo, do nosso querer, né? São coisas que estão relacionadas aí energeticamente com a vida, com a lei da ação e reação, né? Então é isso, pessoal. Não tenho nem muito mais aqui o que dizer, né? Basicamente, isso daqui foi um complemento para explicar aí o que tá se passando pelo lado do Gui no dia de hoje, né? Então, isso daqui é o Gui, é a energia do Gui. Independente da Gabi tal não estar dentro de uma relação, né? Isso daqui é o Gui, os sentimentos, os pensamentos dele, a vida dele, como é que ele se sente, independente de qualquer outra coisa, né? Ele vai continuar tendo os pensamentos, os sentimentos dele, os desejos dele, independente da Gabi estar em uma situação de um relacionamento ou não, né? A gente não controla o que a gente sente, o que a gente pensa. E aí, com o passar do tempo, a gente vai conseguir entender melhor, né? Espero que sim, porque aqui não é uma leitura particular, então não tem como eu fazer algumas perguntas específicas para o Gui, né? Para poder entender melhor que tipo de sentimento e pensamento conflitante ele tá tendo no dia de hoje, né? Que tipo de sentimento ele quer conversar, né? O que ele quer conversar com a Gabi exatamente, pode ser muita coisa, né? Então, só mesmo o tempo vai nos dizer aí o que possa ser essa pauta que o Gui tá trazendo energeticamente para o dia de hoje, para essa mesa aqui, e tem relação direta ou indireta com a Gabi, já que é uma leitura que a gente está relacionando energeticamente com a Gabi Martins, né?
Então, tem algumas questões aí que talvez ainda precisem ser resolvidas entre os dois, tá? E aí, só o tempo mesmo vai nos esclarecer, já que não é uma leitura particular, né? Então, é isso que eu tenho de informação para passar para vocês no que diz respeito à energia do Gui. Lembrando, gente, que aqui é uma previsão, nada tá escrito na pedra, né? Os sentimentos das pessoas mudam, os pensamentos também, a gente tá o tempo todo mudando, às vezes o que a gente gostava ontem, amanhã a gente não necessariamente vai continuar gostando, né? Então a gente tá mudando o tempo todo, tá? E isso que é a beleza da vida, é essa possibilidade de mudar, de evoluir, de repensar nas ações, nas atitudes, né? Rever pensamentos, sentimentos, se perdoar, perdoar o outro, recomeçar, reescrever uma história. E é isso, agora a gente vai ver o lado da Gabi. Como é que a Gabi está em relação ao Gui no dia de hoje? Não sei se eu vou precisar usar esse tarô novamente, né? Mas vou deixar aqui do lado, caso me peçam. O tarô vai estar aqui. Agora a gente vai embaralhar aqui e vai ver o lado da Gabi, o que acontece, como é que a Gabi está em relação ao Gui no dia de hoje. Vamos ver. Interessante, né? O mago saiu novamente na mesma posição, né? Interessante. Vamos ver aí qual o contexto da leitura, né? O que esse mago vem nos dizer. E aqui eu vou tirar todas as cartas também de uma só vez. Pensamentos, sentimentos e ações, pra gente entender o contexto. Aqui tá me falando que essa carta aqui é sentimento. Então, vou colocar aqui na segunda coluna. Ok. Vamos ver aqui o que saiu. Ok. Uhum. Aqui eu vou tirar... No campo dos sentimentos, pessoal, eu vou tirar 3 cartinhas do tarô. Só no campo dos sentimentos. Deixa eu pedir aqui.
Já saiu aqui uma. Vamos lá. Opa, já virou aqui. Ok. Vamos ver aqui. Tá. Bem, pessoal, aqui no lado da Gabi, vendo a leitura aqui conforme eu fui tirando as cartas, meio que a leitura dela com o do Gui se complementa de uma forma até que surpreendente, digamos assim, né? Então, eu vou falando aqui as informações para que vocês possam entender o que eu estou vendo, tá? Aqui a energia individual da Gabi, saiu a sacerdotisa, né? E o que a sacerdotisa vem falar? Vem falar de momentos de desafios, né? São momentos importantes, então agora no início do ano, a Gabi, ela vai ser testada, digamos assim, né? E o teste vai ser direcionado à inteligência emocional dela. Então, a sacerdotisa vem falar de desafios que são impostos pela vida, né? Esses desafios podem ser sobre uma área da tua vida ou várias áreas da tua vida, então são situações que chegam até você e você tem que mostrar aquele teu conhecimento que você já adquiriu em situações passadas. Então a sacerdotisa, ela tem uma energia completa, que é uma energia de uma deusa, né? Então você trabalha muito bem a tua essência interior, a tua sabedoria, a tua intuição, né? Então você usa muito bem dessa inteligência emocional para equilibrar todas as situações e a partir desse equilíbrio ter uma tomada de decisão, né? Tomar uma decisão do que possa ser aí o melhor para aquilo, né? O mago. O mago é a representação energética que ela tem diante ao Gui, né? Então, quando ela pensa no Gui, né? Qual é a representação energética que o Gui tem para ela no dia de hoje. E o mais curioso é que por mais que tenha saído o mesmo arcano, né, exatamente na mesma posição, o contexto é diferente, tá? Então, a representação do mago, enquanto o Gui tem uma representação muito positiva da Gabi, que fala sobre a questão dela ser uma pessoa equilibrada, ter aí um equilíbrio muito bacana, né? Onde ela é confiante e encantadora. Aqui, em contrapartida, pro lado da Gabi, o que esse mago representa, né? Como é que ela vê o Gui? Ela vê que esse mago pode ser uma pessoa que alguma das vezes pode vir a fazer algumas pegadinhas, né? É uma pessoa que tem um segredo aí oculto envolvendo ele. E eu já vou explicar essa logística aqui, tá? Quando a gente vem falar do mago, a gente vem falar de uma pessoa extremamente habilidosa que faz alguns truques de mágica, né? E um bom mago nunca revela a sua carta na manga, né? Um bom mago ou um bom mágico, ele não revela a sua magia, ele não revela os seus segredos. Então, algumas coisas ele omite, né? E o mago, ele faz um jogo de ilusão, né? A gente sabe que a magia ali tem alguns truques, né? Por volta ali, né? Então, em algum momento aquela cartola ali tinha um fundo falso que a gente não viu, e aí aquele coelho saiu de dentro daquela cartola, né? Aquela água ali, ela
chegou naquela taça por algum jeito ali que a gente em algum momento não prestou atenção da devida maneira, né? E aí é onde surge todo aquele encanto. Então, assim, não necessariamente isso seja algo negativo, tá, pessoal? Porque na grande parte das vezes o mago tem uma energia positiva. Mas aqui vem me falar que no dia de hoje, quando a Gabi olha pro Gui, ela não entende muito bem o que está se passando entre os dois, tá? Então ela acredita que existe algumas coisas que não estão muito claras, né? Que ela não tá vendo com tanta nitidez. Ela sente que talvez ele esteja omitindo algumas coisas, né? Então, aqui, por exemplo, no campo dos sentimentos, a gente tem um livro, a gente tem um rato e a gente tem as nuvens. Então, isso vem falar aqui de um desgaste de sentimentos por questões de instabilidade. Então, o livro ele tem alguns segredos, né? O livro ele nem sempre tem todas as páginas, né? Nem sempre está aberto para ser lido, para ser revelado, né? Então é como se fosse um diário que você tá tentando entender ali o que a pessoa escreveu naquele diário, né? Então, no campo dos sentimentos aqui da Gabi, a gente já consegue ver nitidamente que existe um impasse, existe uma dúvida, né? Ela não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Quando a gente vai recapitular a leitura que a gente acabou que a gente acabou de fazer do Guilherme, a gente vê que o Guilherme tem no campo dos sentimentos, ele tem aí também um desejo, né, um desafio no que diz respeito a ser honesto com todos os sentimentos dele, com todas as emoções dele, mas que é preciso se ter coragem de revelar tudo, de ser transparente, de ser uma pessoa clara e objetiva, né? De conseguir dialogar e expressar tudo o que se passa na mente e no coração. E a gente consegue ver que o Gui tá tendo um impasse aí, que o Gui ele não tá. Ele tá com um pouco de medo de se expor, né? De revelar a alma dele, né? Nua e crua. E por conta desse impasse, a Gabi não sabe muito bem o que pensar diante disso, né? Aqui, quando a gente vê aqui no campo dos pensamentos, né? O que a gente vê? A gente vê o coração, o cavaleiro e a foice. Isso vai me falar que a Gabi pensa que ela pensa assim, ela sabe que houve uma mudança em questão aos sentimentos, né? Aos sentimentos que nutria um para com o outro. Mas ela ainda não consegue entender exatamente que tipo de mudança foi essa, o que mudou exatamente nos sentimentos que ela tem pelo Gui e que o Gui passou a ter por ela, né? Que tipo de mudança é essa? Então eu vejo que precisa ter uma conversa honesta que ainda não está se tendo, mas que tem a intenção de se ter, porque aqui no campo do futuro a gente tem a Gabi como a cigana, os pássaros e os caminhos, né? Então aqui vem falar assim de a necessidade de você chamar a pessoa para conversar, para esclarecer melhor algumas coisas, né? Só que assim, esse ato de chamar, ele ainda tá um pouco indeciso, porque a gente tem a carta dos caminhos, né? E quem aqui já tá um pouco habituado com as leituras de cartas, a carta dos caminhos vem falar de uma imparcialidade, de uma dúvida, né? De você não ter muita certeza, apesar de ter o desejo. Então, assim, a Gabi e o Gui, eu consigo enxergar claramente que eles sabem que tem essa necessidade deles terem uma conversa honesta um com o outro para esclarecer as coisas de uma vez por todas, mas que
na hora H, né, na hora dessa conversa vir à tona, tem um pouquinho de medo, de receio, e é como se adiasse essa conversa, né? Mas tem sim essa questão aí de chamar para conversar, né? Aqui foi o complemento que eu tirei, né, para o campo dos sentimentos, que é a segunda linha. E aqui a gente tem um arcano maior, que é a carta do enforcado, a gente tem o cavaleiro de espadas e a gente tem o 2 de paus. O que que isso me resume? Isso vai me resumir que a Gabi, né, como a gente tá vendo o lado da Gabi, a Gabi ela tem uma tomada de decisão importante para ser feita, né? O 2 de paus basicamente vem falar que você não consegue ter tudo, mas você consegue escolher sobre o que é mais importante para você. Você consegue escolher sobre como você se sente diante de uma situação. Você consegue escolher qual é a melhor decisão diante das opções a serem tomadas, né? Então, o 2 de paus vem falar disso. Olha, você não consegue ter tudo, mas você consegue escolher dentre as opções qual é a melhor para você, qual que você se sente bem, se sente realizada, se sente conquistada. Então, aí existe uma tomada de decisão do lado da Gabi referente a alguma coisa aí do Guilherme, né? E o, o arcano do enforcado vem falar aí sobre você veja a situação de um todo, não veja a situação de picadinho, sabe? O arcano do enforcado fala da necessidade da gente enxergar a situação de uma forma real, por mais que muitas das vezes não seja aquilo que a gente quer ver, aquilo que a gente quer saber, mas é necessário a gente estar por dentro de tudo. Então, o arcano do enforcado vem aqui, né, nesse tarô, vem com a representação de uma pessoa meditando de ponta cabeça, né? Então, essa pessoa tá lá de olhos fechados, silenciando a mente, silenciando as emoções e tentando ser honesta consigo mesmo, né? Ver a situação como um todo, na riqueza dos seus detalhes, né? Vendo as coisas boas e as coisas ruins, não somente as coisas que são convenientes pra gente, né? Porque muitas das vezes a gente, quando se depara por uma situação problemática, a gente só vê aquilo que é conveniente pra gente naquela situação. A gente não vê as outras coisas que também estão inclusas naquela situação, né? Então, o arcano do enforcado fala dessa honestidade, da gente ver tudo exatamente como é, né? E não ficar escolhendo, dessa história eu gosto mais dessa parte aqui e vou ignorar todo o restante da história. Não, a gente tem que abraçar a história início, meio e fim. Então, no campo dos sentimentos, né, a gente vê aqui que existe algumas dúvidas e questionamentos, né, sobre você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. E aqui a gente vê a necessidade de você refletir e ser honesto diante dessa situação para no futuro você conseguir ter uma conversa também honesta e ser corajoso e corajosa o suficiente para conversar sobre isso, né? Porque você já analisou essa situação, você já meditou, você já colocou na balança todos os pós, todos os contras, você já entendeu das situações a serem escolhidas, qual é a melhor, qual é que você se sente à vontade, né? O que te faz bem. Então, é isso, pessoal. A leitura ficou um pouquinho grande,
Eu pensei que essa leitura fosse um pouco mais rápida, mas acabou não sendo, porque a gente precisou tirar mais cartas e eu fui orientada a fazer essa leitura dessa forma, né? Que é um pouco fora do que eu já tô habituada a trazer aqui no canal, mas também faz parte, né? A vida também tem dessas. Então é isso, pessoal. O que eu vejo aqui é que a Gabi e o Guilherme têm algumas coisas importantes a serem conversadas, a serem resolvidas no que diz respeito ao sentimento e pensamentos que cada um tem para com o outro. Então eu vejo que a parte que o que eu vejo é que mesmo que tenha acontecido essa proximidade entre os dois, né? Eles ainda não conseguiram falar honestamente exatamente como cada um se sente diante da presença e da intimidade que eles estão construindo aí, né? Seja como um amigo, seja como um colega, ou até mesmo algo mais, né? Porque o sentimento ele nasce de alguma forma, né? A gente não tem o controle sobre os nossos sentimentos, né? Sobre os nossos pensamentos. A gente tem controle sobre as nossas ações. Então, no que diz respeito às nossas ações, a gente tem sim o controle delas, mas o que a gente pensa, né? O que a gente sente, esses sentimentos eles surgem em algum momento da nossa vida, os pensamentos eles também surgem em algum momento do nosso dia, e aí a gente vai tentando absorver e lidar com isso, né? Então eu vejo que essa proximidade dos dois despertou alguma coisa que o arcano do julgamento, né, que apareceu lá na leitura do Gui, mostra que precisa ser resolvido, né? Que algumas coisas que até então achavam que já tinham dado o ponto final, não é bem assim. Existem algumas coisas aí que precisam ser pautadas. E aí, ambos, né, como dois adultos, vão sentar e conversar, né? Assim a gente espera, nas previsões aqui que a gente tá vendo, para resolver isso da maneira mais saudável possível. Então é isso que eu tô vendo na previsão deles, tá? Lembrando que nada tá escrito na pedra, que conforme eles forem aí tomando as decisões, as previsões, elas vão se moldando junto com o nosso futuro, né? Então a gente precisa acompanhar para ver o que que vem aí pela frente. E aí, se vocês quiserem, se vocês me pedirem, obviamente, né? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, né? Se vocês querem aí que a gente vá acompanhando essa energia, vocês me falam aí e a gente vai atualizando a leitura, tá? Então é isso, pessoal. A leitura vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que, que vocês estão achando da leitura. Se vocês querem que a gente vá atualizando essa leitura. Se vocês conhecem alguém que também acompanha os dois, já corre e compartilha essa leitura. Se você não me segue no Instagram, já corre lá e me siga, porque lá eu também compartilho curiosidades do plano espiritual e fico mais próxima de vocês, né? Lá a gente tem um bate-papo bem bacana. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre, já se inscreva, afinal você viu toda essa leitura e ainda não é inscrito, poxa vida, né? Corre aqui e se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Lembrando, pessoal, no que diz respeito a leituras particulares, lá na bio do meu Insta, tem o link do meu perfil lá, da minha loja, onde tá tudo muito bem explicadinho. E aqui na descrição do vídeo tem o link da loja Tarot Reality, onde você também vai se informar sobre as minhas leituras particulares e os produtos que eu direciono, produtos esotéricos, que eu direciono sobre a plataforma da Amazon, caso você queira presentear alguém ou se presentear aí com algum produto esotérico. Tem aqui os links de direcionamento, tá? E não esqueça, caso você queira comprar algum produto, não esqueça de dar uma olhada antes na playlist Review e Unbox, porque eu já trouxe
alguns produtos que eu já comprei e quis compartilhar com vocês a minha opinião, tá? Então, antes de fazer alguma compra, dá uma espiada nessa playlist para que você possa ver aí se o produto que você está interessado é algum produto que eu já trouxe aqui para o canal e já dei a minha opinião. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!